A física é uma ciência maravilhosa. Observe esse experimento que fala a respeito de uma propriedade da matéria chamada de ferromagnetismo. Está presente nos elementos ferro, níquel e cobalto e nas ligas metálicas formadas por estes elementos. Eu tenho aqui um pedaço de fio de cobre, uma tampinha de garrafa de alumínio, um pedaço de papel de alumínio enrolado formado uma bolinha, uma moeda que é basicamente constituída por aço, ferro, e dois clipes desses comuns formados, constituídos de ferro. Percebam que entre esses objetos não existe nenhuma interação magnética que possa ser observada macroscopicamente. Observem. Porém, quando na presença de um campo magnético externo, na presença do campo magnético criado por um ímã, por exemplo, observem o que vai acontecer. O cobre ele não interage, não existe uma interação macroscópica entre o cobre e o ímã. A bolinha de alumínio também, a tampinha de alumínio também, a moeda, o clips. Observem que os elementos que possuem ferro são fortemente atraídos pelo campo magnético do ímã, pelo ímã. Enquanto que o cobre e o alumínio, você observa que não existe uma interação macroscópica entre eles e o ímã. E agora, o mais interessante, o mais curioso, o mais bonito da gente observar aqui é o seguinte: o nosso clips, esse clips aqui, ele não interage magneticamente com o outro clips e com a moeda, porque ele não é um ímã, ele não está imantado. Porém, quando eu coloco o meu clips na presença do ímã, nós já observamos que ele é atraído pelo ímã. Observem o que vai acontecer. O nosso clips foi imantado pelo ímã. Isto é, o nosso clips se tornou também um ímã. E por se tornar um ímã, ele passa a interagir com outro clips. O que eu fiz aqui? Eu imantei o meu clips. Bom, para você entender isso de uma maneira bem rápida e resumida, primeiramente, é importante que você entenda que o magnetismo é uma propriedade quântica da matéria, uma propriedade interna da matéria, e que todas as substâncias interagem com o ímã, interagem com o campo magnético. Nós dividimos os elementos na natureza em três grupos: os diamagnéticos, os paramagnéticos e os ferromagnéticos. Substâncias diamagnéticas, como por exemplo o cobre, a água e a prata, são substâncias, são elementos que são fracamente repelidos por ímã. E percebam que essa interação ela é imperceptível, então você não consegue perceber. Mas é isso mesmo, a água ela é repelida por campo magnético. É que macroscopicamente a gente não consegue observar essa repulsão, da mesma forma que você não consegue perceber o fio de cobre sendo repelido pelo ímã. Já os paramagnéticos fazem parte do grupo de substâncias que, da mesma forma que os ferromagnéticos, também são atraídos por ímã. Só que percebam que, como no exemplo que eu estou utilizando aqui, o alumínio é uma substância paramagnética, ele é atraído por ímã. Só que percebo que essa interação ela é muito fraca, ela é imperceptível. O magnésio é um outro exemplo de uma substância paramagnética. Agora, pegou uma situação na qual você tem um ímã atraindo um outro objeto que não seja um outro ímã, aí então você tem obrigatoriamente ali o ímã atraindo uma substância ferromagnética. Os únicos elementos que são fortemente atraídos, que interagem fortemente com o ímã, com o campo magnético, são os ferromagnéticos. O ferro, o níquel, o cobalto ou liga metálica, esses elementos. Então é importante você entender que todas as substâncias são sensíveis à ação de um campo magnético externo. Os diamagnéticos e os paramagnéticos, essa sensibilidade, essa ação do campo ela é muito fraca sobre o material, e sobre os ferromagnéticos, essa ação é muito forte, ela é muito intensa. E uma característica importantíssima dos ferromagnéticos, que é importante você entender, é que eles podem ser imantados, podem se comportar como ímã. Eu coloco o meu clips na presença desse ímã, posso retirar, deixo um tempo aqui, ok? Posso retirar o meu ímã e o que eu fiz? Eu imantei o meu clips. Ele passa a ter um comportamento de um ímã. E um comentário importante aqui a ser dito é a respeito do núcleo da Terra, do núcleo do nosso planeta, níquel e ferro. O núcleo do nosso planeta é ferromagnético. Daí vem também uma das explicações do fato do nosso planeta se comportar como um gigantesco ímã. E para finalizar nosso vídeo, uma explicação rápida ainda a respeito dos materiais ferromagnéticos.
é o seguinte: no interior das substâncias existem os chamados ímãs elementares, que são criados pelos próprios átomos, pelas moléculas, pelos elétrons. Esses ímãs elementares formam o que nós chamamos de domínios magnéticos. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, o CLIPS, a somatória dos domínios magnéticos, desses microímãs, a somatória é igual a zero. Qual é a grande característica dos ferromagnéticos? Estes domínios magnéticos são orientados no mesmo sentido do campo magnético externo. Então, se eu jogo aqui para cima desse CLIPS um campo magnético nesse sentido, eu vou orientar esses domínios magnéticos no mesmo sentido do campo indutor do campo externo. Isso faz com que o CLIPS passe a se comportar como um ímã, eu passo a ter um campo magnético resultante. É isso que acontece aqui. Os domínios magnéticos, a somatória é igual a zero, então eu não tenho um campo magnético resultante. A partir do momento que eu coloco esse CLIPS dentro do campo magnético criado por esse ímã, o que eu fiz? Eu orientei, eu ordenei esses domínios magnéticos, eu passo a ter então um campo magnético resultante no CLIPS, e ele passa a ter um comportamento magnético resultante, ok? Então, o que eu fiz? Eu imantei. Então, só podemos imantar as substâncias chamadas de substâncias ferromagnéticas, ok? Espero que tenha entendido. Um grande abraço e até a próxima.